Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam mais uma vez bem-vindos ao Opinião na Rede. O assunto de hoje, a tomada de decisão da direção do CSA em não liberar ninguém do elenco, mesmo com a pressão do torcedor pedindo a saída de vários jogadores. Antes de a gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like, clicar no sininho ativando as notificações e compartilhar o link deste vídeo. Em uma entrevista nesta terça-feira, o presidente Rafael Tenório informou que não sai ninguém, o elenco é este que o CSA tem, vai seguir com esse elenco até o final da temporada. Alguma peça ou algumas peças podem chegar para compor alguma carência que o CSA tem. Esse é o discurso oficial por parte da direção do CSA. A direção do CSA, entendo, está agindo de forma inteligente, de forma responsável. O CSA deve e precisa fazer algumas mudanças no elenco, mas não vai fazer ao bel prazer, ao entendimento do que o torcedor deseja. Mandar 5, 6, 7, 10 jogadores embora. A direção do CSA vai negociar, vai conversar. O intuito é dialogar e evitar prejuízos no aspecto financeiro e até mesmo no aspecto judicial, já que o CSA pode ser acionado juridicamente pela situação até mesmo de afastar jogadores e colocá-los para treinar em separado. Por isso, a direção está se calçando com a prevenção, buscando os meios legais. E os meios legais passam por conversar com o empresário, conversar e negociar com o jogador e ver a melhor situação para ambas as partes. É assim que a diretoria do CSA vai agir. Ela não pode se dobrar à pressão, seja da imprensa, seja de torcedores, seja de conselheiros, para que mude tudo, mande todo mundo embora ou pressione jogadores. Desta maneira não vai funcionar e o resultado pode ser inclusive pior para o CSA. Ainda é começo de campeonato, é um acerto, um ajuste difícil de ser feito, porque, verdade seja dita, desde o começo da temporada que o CSA não faz um grande jogo, que o CSA não apresenta um grande futebol. Esse começo de Série B foi muito complicado e ainda está sendo muito complicado para o CSA. Eu entendo que há dois motivos. O primeiro é a questão técnica. Alguns jogadores realmente não estão rendendo, não desempenharam um futebol que já apresentaram em outros clubes ou que vieram para Maceió para jogar pelo CSA com a expectativa de serem protagonistas. O outro aspecto é um aspecto que o torcedor normalmente nega, diz que é muleta, que isso não tem nada a ver. E isso está pautado em ciência, em informação. Há um desgaste grande de jogadores que passaram pelo processo de Covid. Isso não é só com o jogador de futebol, isso é com as pessoas que enfrentaram, venceram a Covid. Há um estudo, e esse estudo veio do futebol da Espanha, quando o Sevilha, o Valladolid voltou aos treinamentos, os jogadores reclamaram da ausência de força, de não conseguir treinar com intensidade. E esse estudo foi enviado para a FIFA, e a FIFA percebeu que o estudo tinha base e determinou que na volta do futebol seriam autorizadas 5 e não mais 3 mudanças. Isso foi comprovado cientificamente. O que os jogadores do CSA estão sentindo é uma fadiga, um cansaço. E isso ainda não se tem uma explicação de como recuperar. Na sua vida normal, na sua vida cotidiana, você deve conhecer alguém que teve chikungunya. E mesmo depois de 2 anos, ainda tem gente que reclama de dores, que reclama de problemas relativos à chikungunya. Seja atleta ou não, principalmente pessoas comuns, pessoas do nosso convívio, familiares, parentes mais próximos, amigos de trabalho,
Isso é verdadeiro. Então, um começo como o CSA teve, ele tem uma deficiência no aspecto físico, no aspecto de força, no aspecto de intensidade. E não é treinando 2 períodos que vai resolver o problema. O CSA está buscando soluções para melhorar isso, aumentar o desempenho dos seus jogadores. Mas sofreu com isso contra o Guarani, contra a equipe do Operário e contra a Ponte Preta. Não foram atuações de encher os olhos, mas no primeiro tempo o CSA competiu com todos eles. Contra o Guarani, contra o Operário e contra a Ponte Preta. Não é curiosidade, não é coincidência. No segundo tempo o CSA cai de rendimento. Então isso tem um aspecto científico, isso tem uma situação que é preciso ser levada em consideração. Repito, soluções estão sendo procuradas, estão sendo buscadas para que os jogadores do CSA possam ter um melhor rendimento, uma maior força, uma melhor condição de render ao longo dos 90 minutos. Quando você tem esse problema físico, as suas reações que a cabeça determina, o corpo não reage. E talvez por isso aconteçam falhas individuais. Talvez por isso o CSA tenha sido tão pressionado contra a equipe do Guarani. A bem da verdade, o Guarani merecia ter virado o jogo. O Guarani criou, pressionou, acuou o CSA no seu campo defensivo. E a superação do CSA foi o grande diferencial para a primeira vitória. Nos outros 2 jogos, o CSA apresentou falhas individuais e apresentou o desgaste físico no segundo tempo, quando ele foi engolido pelo Operário, tomou 3 gols, quando ele sofreu a virada para a Ponte Preta e não teve forças para reagir, veio dar um chute em gol no segundo tempo, já aos 37 minutos da segunda etapa. Então estes são aspectos. Mas o CSA não pode deixar de ser profissional ao agir. Ele não pode ir na emoção do torcedor. O torcedor é torcedor em qualquer circunstância. Ele vai reclamar, ele vai xingar, ele não vai aceitar o time perdendo 2 partidas, ele não vai aceitar que seu time esteja pior na classificação do que o seu maior adversário no estado, que é o CRB, que está melhor do que o CSA, que jogou mais, que pontuou mais. Então tudo isso é muito claro. Isso é potencializado principalmente no momento que você aproxima-se de um clássico. Mas também é verdade que o CSA não pode, tentando corrigir um erro do começo do planejamento, trazer para si problemas financeiros, porque custa caro você liberar jogadores, custa caro você quebrar contratos estabelecidos, custa caro que se algum jogador tiver multa rescisória, você precise pagar a multa ou negociar um percentual da multa para poder o jogador deixar o clube. Então, repito, tudo isso é pensado pela diretoria. Tudo isso é trabalhado de forma silenciosa, conversado, dialogado, empresário, jogador, todas essas circunstâncias para que o desempenho, o resultado seja o melhor para todos, para o clube, para o jogador, para o empresário. Pressionar, xingar, ameaçar, dizer que a diretoria é fraca e agora vamos para a Série C, calma, tá cedo. São apenas 3 jogos que o CSA realizou nas condições que já expliquei. Ninguém está passando pano no time do CSA, que tem dificuldades, antes mesmo da pandemia acontecer, de jogar um bom futebol. Mas, depois do retorno do futebol, Eduardo Batista não tem tempo para treinar. Lembra que o CSA jogou de 48 em 48 horas? Você não treina. Você joga, regenera, descansa e volta para jogar. O treino que o CSA fez ao longo de todo o Alagoano era descansar, tentar recuperar os jogadores, tentar tornar esses jogadores uma condição física competitiva. Então, tudo isso vai passar. O CSA precisa de contratações? Precisa, mas as contratações vão vir como substituições de peça. Chega um, o CSA negocia e tenta liberar outro. Vai ser dessa forma que vai ser feita. Eu tenho dito, tenho repetido, tenho mostrado isso. O CSA não vai fazer loucuras, mesmo, e aí atente para isso, mesmo
que ele tenha que mudar o seu planejamento dentro da Série B, mesmo que ele tenha que mudar o seu objetivo dentro da Série B, que sempre foi, dito pela própria direção, de acesso para a Série A. Sempre foi dito de acesso para a Série A pelo técnico Eduardo Batista e mais, com a possibilidade de brigar por conquista de título pelo elenco que tinha. Talvez o CSA tenha que se recondicionar dentro disso, se recolocar dentro disso. É difícil admitir para o torcedor, é difícil dizer para o torcedor, mas talvez o CSA tenha que dizer, em ano de pandemia, com todas as dificuldades, com tudo que a gente atravessou, com os erros cometidos lá atrás, o CSA vai lutar para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. E acho que a sinceridade, um discurso claro nesse sentido, não vai fazer mal nenhum. Não vai fazer mal nenhum. O torcedor vai ficar chateado? Vai. Mas ele vai ter a sensação de que a diretoria está sendo transparente. Está colocando as coisas como elas estão acontecendo. E isso pode ser uma mudança que o CSA faça mais à frente. Por enquanto, até me certifiquei. O discurso de acesso, a briga por uma Série B competitiva continua. Mas não se enganem, não se surpreendam se mais à frente as coisas não acontecerem, o CSA não conseguir reagir e se mude o discurso e se assuma que o CSA vai brigar para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro em virtude do ano atípico que foi. São apenas avisos, perspectivas. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode vir em algum momento esse posicionamento por parte da direção do CSA. Em relação a jogadores, Pedro já está aqui em Maceió, já está treinando, precisa de um período de adaptação, ele está no futebol da Tailândia, não é um futebol que acrescente dificuldades na carreira do jogador, nem nada desse tipo, então é aguardar para ver quando ele vai estar pronto, apto para colaborar com o clube. Eduardo Batista continua em quarentena, não deve vir a Maceió para treinar o CSA, somente na sexta-feira é que ele pode chegar se um novo exame disser que o técnico já pode viajar. O CSA poderia até investir, pagar, locar um jatinho para trazer Eduardo de Campinas para Maceió, mas, convenhamos, não era a melhor opção, inclusive no aspecto financeiro. Então é aguardar, treinar essa semana, tentar ter tranquilidade para o trabalho da semana e ver de que forma o CSA vai encarar o CRB, que pode inclusive vir ainda mais motivado com a classificação na Copa do Brasil. Antes da gente encerrar essa opinião na rede, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like, clicar no sininho, ativando as notificações, compartilhar o link desse vídeo. Opinião na Rede volta a qualquer momento com outro tema aqui dentro da TV Esporte Alagoano.